Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre MMA. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Hoje nós temos como objetivo reconhecer formas representativas e conceituais do MMA em seu processo histórico, compreender a estrutura, principais regras e fundamentos do MMA. E o que nós sabemos sobre o MMA? Então, você concorda que os brasileiros têm a sua nova paixão, chamado MMA? E aí, o que vocês acham? É uma nova paixão do Brasil? Depois da vitória de Anderson Spider Silva sobre o americano Chael Sonnen, só ouvimos falar de UFC por aqui uma época, não é mesmo? Mas o que é MMA e o que é UFC? Vamos ver? Vamos falar um pouquinho sobre a definição de MMA, o que significa esta sigla então. As artes marciais mistas é o significado da sigla MMA. Então são combates de contato que permitem uma ampla variedade de técnicas e habilidades de luta, a partir da mistura de vários estilos. As regras permitem o uso de golpes tanto em pé quanto no chão. A arte possibilita que atletas de diferentes origens participem da competição. Então, MMA significa a participação de artes marciais mistas, né? Várias formas de artes marciais podem ser utilizadas dentro dessas competições. Aqui nós temos as principais competições de MMA. A mais comum delas é a UFC. Que é a mais famosa que nós temos. Vamos falar um pouquinho sobre a sua origem e evolução histórica. A origem deste esporte, nos moldes como os conhecemos, é brasileira. O seu início se deu na década de 30, quando o jiu-jitsu, por meio de Hélio Gracie, tentava se estabelecer no país como uma arte marcial eficiente. Neste contexto, eram promovidos confrontos entre lutadores de outras artes marciais contra especialistas em jiu-jitsu. Então, na verdade, o MMA ele surgiu no Brasil. Então, o Hélio Gracie trouxe o jiu-jitsu para o Brasil e ele necessitava fazer competições, mas não achava atleta que lutasse jiu-jitsu para fazer essas competições. Então ele começou a aceitar lutadores de outras modalidades e assim foram feitas competições de modalidades mistas. A primeira organização, no entanto, de um torneio de MMA ocorreu nos Estados Unidos por incentivo do Rorion Gracie, o filho do Hélio Gracie. Trata-se de UFC, Ultimate Fighting Championship, que se iniciou no ano de 1993. Este campeonato foi como alavanca para o surgimento de outros campeonatos que se tornaram tão importantes quanto o UFC, fazendo do MMA um fenômeno mundial. E agora que nós vimos um pouquinho da origem, como surgiu, é hora da gente refletir um pouco. Veja a manchete de uma reportagem atual. Lutadora quebra o braço de oponente em luta de MMA. Imagens são fortes. Uma cena muito desagradável marcou o evento de MMA Combate Global realizado em Miami, nos Estados Unidos. No momento em que a atleta americana quebrou o braço da adversária mexicana na tentativa de uma finalização ainda no primeiro round. É certo que o risco existe. Mas até que ponto praticar MMA profissionalmente vale o risco passar por uma lesão tão grave? Agora é a hora de vocês refletirem, conversarem, registrarem no caderno o que vocês pensam a respeito.
Voltamos, pessoal. E aí, como foi refletir, né, sobre essa questão de lesões, do esporte ser um pouco mais agressivo? Tenho certeza que foi um debate muito legal, muito prazeroso, com muitas trocas de opiniões. E agora vamos ver quais são os estilos mais utilizados no MMA. Vamos começar pelo boxe. O boxe, chamado de nobre arte, tem como característica a habilidade de lutar com os punhos, geralmente com luvas de couro acolchoadas. Os pugilistas costumam ter movimentos elaborados com as pernas e rápidos jabs no ataque. Observem, mas o boxe é um estilo de luta mais em pé. Além de lutas em pé, nós temos outros estilos utilizados como características mais de solo, como o jiu-jitsu brasileiro. As técnicas foram mais tarde modificadas para que o uso da força fosse menor e para que elas fossem mais eficientes contra os oponentes maiores. A reputação do jiu-jitsu brasileiro espalhou-se por causa do sucesso de seus praticantes em competição de vale tudo. Então aqui nós temos um exemplo de luta onde a característica é mais no solo. Temos também o judô, que é a arte marcial esportiva japonesa criada em 1882 por Jigoro Kano. O judô é um esporte olímpico que hoje dá ênfase em arremessos, golpes de trocação, em arremessos em arremessos. Os golpes de trocação eles são proibidos no judô. Temos também a utilização do karatê, o nome usado para identificar algumas artes marciais do Japão e da região do Okinawa. Embora seja conhecido por técnicas lineares e poderosas, o karatê tem alguns estilos que incorporam métodos mais suaves e circulares. Alguns dos estilos mais populares do karatê é o Kyokushinkai e o Shotokan, e o Goju-ryu, Shorin-ryu e o Kempo, que é a primeira versão americanizada do esporte. Vejam quantos estilos diversificados podem ser utilizados durante uma luta de MMA, né? Com características diferentes. Um mais de solo, outro mais em pé, um com trocação, outro com giros, enfim. Nós temos também o kickbox, arte marcial que combina golpes de boxe e chutes. Há alguns estilos diferentes com regras distintas, como o Muay Thai e o Full Contact. Além disso, também é utilizado o Kung Fu, que há centenas de estilos de Kung Fu. Muitos têm como base movimentos de animais e alguns dos animais conhecidos são o Wing Chun, o Pao Kwa e o Shuai Xiao. Podem ser utilizados também as técnicas do wrestling ou a luta olímpica, possivelmente o esporte mais antigo em que os competidores lutam corpo a corpo, tentando arremessar ou derrubar o adversário sem golpes de trocação, os socos, por exemplo. Alguns estilos do wrestling incluem o estilo livre e o greco-romano. Além de todos esses, também pode ser utilizado técnicas do taekwondo. Uma das artes marciais mais praticadas no mundo é o estilo coreano, conhecido por suas técnicas de chute. Vejam quantas técnicas, quantas artes marciais podem ser utilizadas numa mesma luta. Observando que cada lutador ele possui uma habilidade maior em cada luta, uma característica diferente. Então o atleta, quando ele vai lutar, ele precisa estudar a técnica principal que o lutador ele utiliza, né, durante esta luta. Formas de vencer. Então, as formas de vencer existem a finalização, quando o atleta comunica a desistência de forma física, usando a mão, dando tapas no chão ou verbal. Temos o nocaute, quando o atleta fica inconsciente ou desacordado por conta dos golpes de impacto. O nocaute técnico, onde o árbitro interrompe a luta, encerrando a decisão via pontuação, incluindo unânime. Todos os juízes escolhem o mesmo atleta como vencedor. Então essas são as formas de vencer o MMA. Temos também a dividida, o juiz escolhe um atleta e outros dois juízes o adversário. A majoritária, 2 juízes escolhem o mesmo atleta como vencedor e o terceiro juiz vê o empate. E o empate que pode ser unânime, majoritário ou dividido.
E agora que nós já conhecemos um pouquinho mais, chegou a hora de nós irmos para a atividade. De acordo com o que você observa na mídia e o que está aprendendo nesta aula, defina o que é MMA. Agora é com vocês.
voltamos, pessoal. E aí, observando essa imagem, buscando ali o que a mídia fala sobre o MMA, como você definiu, então, estas artes marciais? Nós temos aqui uma sugestão de resposta. As artes marciais mistas são combates que permitem a utilização de técnicas de várias lutas, ou seja, mistura os mais variados estilos em um único combate. Vamos ver, olha que interessante. Em um único combate é possível misturar várias técnicas, né? Dá para quem tem a característica do Kung Fu lutar com quem tem característica do Jiu-Jitsu, enfim. Cada lutador vai utilizar a arte marcial mais adequada para aquele momento. Então, o MMA ele exige, além da técnica, habilidade de técnica, uma habilidade muito rápida de raciocínio para identificar qual a melhor técnica utilizada naquele momento da luta. E o que nós estudamos então? Nós estudamos que o MMA, né, que é a sigla para Mixed Martial Arts, né, que é uma mistura, né, das artes marciais mistas, né? Neste esporte, os competidores podem usar quaisquer técnicas de artes marciais, incluindo tanto os golpes de combate em pé quanto as técnicas de lutas no chão. Então, pode ter características com mais golpes em pé quanto no chão. E se você gostou do que você viu até aqui, né, do MMA, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esta modalidade, né, tão brasileira, que foi realmente criada, inventada no Brasil, né, pela família Gracie, uma família tão famosa, nós temos aqui algumas referências, algumas sugestões de materiais que você pode estar buscando, estar estudando ali um pouco mais sobre essa arte, se ela pode ser uma arte feminina, né, pode ser praticada por mulheres ou não. E neste vídeo nós falamos sobre MMA, espero que vocês tenham gostado e até breve.